Olá, pessoal. Nós vamos estar agora iniciando a nossa primeira aula de Estatística 2. Essa matéria de Estatística 2 é como se fosse o complemento da matéria de Estatística 1, aonde a gente finaliza com moda, média e mediana, só que com dados soltos, com elementos soltos. E também nós vimos a porcentagem dentro da tabela. Então, nós vamos agora começar a trabalhar com as tabelas, sim, só que com uma tabela chamada de distribuição de frequência. Então, antes mesmo da gente começar a ver quais são os elementos que nós temos dentro dessa tabela, eu vou falar sobre algumas definições importantes que vocês vão estar vendo no decorrer das aulas de Estatística 2. O primeiro elemento é frequência. Quando eu falo de frequência, eu tenho que ter um cuidado para não lembrar, fazer a relação da frequência do aluno. Essa frequência aqui, ela está se relacionando aos elementos que se repetem. A quantidade de vezes que um elemento, vamos dizer, um algarismo, irá se repetir dentro de uma tabela. Já já vocês vão ver. Os dados brutos são os dados originais que ainda não foram tudo aquilo que foi levantado na coleta. Lembra lá em Estatística 1 que a gente falou de coleta de dados? Então, aqui dentro de Estatística 2, a gente trabalha com valor numérico, valor quantitativo. Então, os dados brutos são esses valores quantitativos que são levantados, e nesse primeiro momento, quando a gente faz esse levantamento, ele não está organizado. Quando a gente faz uma organização da forma crescente, da forma do maior, do menor para o maior ou do maior para o menor, a gente está organizando esses dados brutos. Aí ele passa a ter um outro nome, que é o rol. É a ordenação dos valores obtidos em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica ou qualitativa. Aí eu apresento nesse quadro, nessa tabela, os dados, né, brutos, com relação a faixa etárias de criança em um acampamento X. Então aí eu tenho o quê? As idades. Só que quando eu olho para essa tabela com esses valores, eu observo que é difícil a gente chegar à conclusão de qual é o menor valor e qual é o maior valor. Aí se faz necessário organizar isso dentro de um rol. Porque quando eu organizo dentro de uma tabela que é chamada de rol, eu consigo observar quem é o meu menor valor dessa minha tabela, desse meu rol, o 4, e quem é o meu maior valor, que é o 15. Ok, pessoal? Então, os dados brutos sempre vão ser apresentados de forma desorganizada, enquanto o rol vai ser apresentado para vocês de forma organizada, do crescente, do valor menor para o valor maior, na ordem crescente ou na ordem decrescente, ok? Então, vamos lá. Aí, eu venho aqui com uma frequência. O que eu falei que era frequência? Quantas vezes o valor vai aparecer. Então, se eu olhar aqui nessa tabela, a minha frequência está me mostrando quantas vezes o 4 apareceu, quantas vezes o 5 apareceu, quantas vezes o 6 apareceu. Da onde, professora? Dentro do meu rol, ok? Então, eu vejo que o 4 apareceu aqui 3 vezes. Então, eu venho aqui e coloco, 3 vezes o 4 apareceu. Então, a frequência nada mais é do que quantas vezes aquele elemento que eu estou trabalhando, ele aparece, ok? Aí, eu começo a falar com vocês sobre os elementos de uma distribuição de frequência. Quem são esses elementos que vocês precisam conhecer e que vocês vão fazer o uso na hora que for calcular? O primeiro elemento são as classes. Caso as colunas da tabela de distribuição de frequência contenham muitos valores elencados, podemos
reduzir a quantidade desses valores elencados agrupando-os em intervalo. O meu exemplo anterior, eu tinha aqui uma tabela com vários valores. Esses valores, eles podem ser organizados com intervalos de classe. E aí vão aparecer as minhas classes. Esse agrupamento de valores, num intervalo de abrangência, são chamados de classes. Aí aqui eu dou o exemplo das classes. As minhas classes são as idades, aonde eu tenho de 4 a 6, de 6 a 8. Então, eu tenho quantas classes aqui, ó? De 4 a 6 é a minha primeira classe, uma classe. De 6 a 8 a minha segunda classe. De 8 a 10 a minha terceira classe. De 10 a 12 a minha quarta classe. De 12 a 14 a minha quinta classe. E de 14 a 16 a minha sexta classe. Então, a classe é cada linha da minha tabela, ok, pessoal? Limites de classe. Se vocês observarem na minha primeira linha, na minha primeira classe, eu tenho 4 e o 6. O 4 eu vou chamar de limite inferior e o 6 de limite superior. Então, eu represento o limite inferior com L1, aqui tá um L1, mas é LI, tá, gente? LI e minúsculo, e o LI maiúsculo vai ser o meu limite superior. Então, sempre dentro de uma tabela de distribuição de frequência com intervalo, eu vou ter o meu número à esquerda, ele vai ser sempre o meu limite inferior, e o meu número à direita sempre vai ser o meu limite superior, ok? E esse símbolozinho que eu tenho aí entre os números, ele é chamado de símbolo de inclusão do limite inferior e exclusão do limite superior. Por quê? Se ele só tem um tracinho na vertical, né, e um na horizontal, significa que ele está incluindo o meu limite inferior, que é o 4, e excluindo o meu limite superior, que é o 6. Se eu fechar esse tracinho com duas barrinhas na vertical, eu estou incluindo o meu 6. Quando eu não tenho as duas barrinhas, só tenho uma no meu lado esquerdo, significa que eu estou excluindo, ok, pessoal? É importante isso aqui também. Aí eu começo um outro elemento importante, é a amplitude de classe. Quem é a amplitude de cada classe? Então, eu vou sempre pegar o meu limite superior e subtrair do meu limite inferior. Isso é quando eu estou achando a amplitude de cada classe. Só que eu tenho também a amplitude do rol, que eu não vou estar falando aqui, que é quando eu pego o valor maior do meu rol menos o valor menor, só que eu vou falar num outro momento. Aí, em seguida, outro elemento importante dentro de uma distribuição de frequência é o ponto médio de uma classe. O que vai ser o ponto médio de uma classe? Eu tenho aí xi, que é a representação do ponto médio, é igual a li mais li maiúsculo, dividido por 2. Quando eu pego e somo os limites de cada classe e divido por 2, eu estou encontrando o meu ponto médio daquela classe. Então, para eu encontrar o ponto médio em cada classe, eu tenho que fazer esse cálculo, somar os limites e dividir por 2. Depois eu apresento para vocês os tipos de frequência. Eu tenho uma frequência simples ou absoluta. A frequência simples ou absoluta, que geralmente eu uso FA, tá? Ela é aquele número que vai se repetir, a quantidade de vezes que vai se repetindo dentro do meu intervalo. Então, a frequência absoluta é o número que indica a quantidade de vezes que de 4 a 5, quantas vezes apareceu o número 4 e o número 5? Porque o 6 não é incluído nessa primeira classe. O 6 só será incluído na segunda classe. Então, a frequência é a quantidade de vezes que esses números aparecem dentro do meu rol, ok? A frequência absoluta.
Agora, a frequência relativa já é a porcentagem, é um cálculo de porcentagem que eu vou estar colocando num outro vídeo, mostrando para vocês. Então, eu tenho a frequência absoluta, que é o FA, eu tenho a frequência relativa, que é a porcentagem, que é o meu FR. E também vou ter o cálculo da frequência acumulada, que é o meu FA. Vou estar também colocando todos os cálculos para vocês. Então, a frequência acumulada eu vou estar explicando através do cálculo e a relativa também, ok, pessoal? E depois aparece aqui a tabela com todos os elementos. Eu tenho aqui na minha tabela as classes, que são a idade. Esse FI é o FA, que é a frequência absoluta. O XI é o meu ponto médio. O FR, frequência relativa. E o FAC, que aí tá FA, é a minha frequência acumulada. Então, é isso que nós vamos aprender a montar, né, com um rol, ok, pessoal? Aí, eu trago aqui o procedimento da construção de tabelas de frequência, dessas tabelas de distribuição de frequência. Ele fala assim: primeiro, escolha o número de intervalo de classe. Geralmente, se não é dado, eu tenho como parâmetro 5 classes. Depois, identifique no rol o menor valor e o maior valor. Para quê? Para que eu possa calcular logo em seguida a amplitude do rol. É onde eu pego o maior valor e subtraio do menor, ok? Nós vimos a amplitude de cada classe que era representado por H. Agora nós estamos vendo aqui, nesse 3, a amplitude do rol. No quarto cálculo, eu preciso calcular o comprimento de cada intervalo. Então, eu vou ter H igual a A. Quem é A? A amplitude do rol, dividido pelo número de classe, que no caso, como se eu não sei quantas classes tem, eu vou usar como parâmetro 5. Quando eu divido, se isso der um número em decimal, eu posso arredondar para mais esse valor. Aí na 6 ele diz assim: obtenha os limites de cada intervalo de classe. Bom, para eu obter o limite de cada intervalo de classe, primeiro eu vou pegar o meu limite superior, né? O meu limite inferior, desculpa, o LI minúsculo, e vou somar com com o meu comprimento, que foi o A dividido pelo número de classe. Aí sim eu começo a montar a minha tabela de distribuição, iniciando pelos intervalos. Mas tudo isso eu vou explicar no vídeo, como faz essa montagem, ok, pessoal? Então, fica aí, esse exercício vocês vão estar fazendo após as minhas explicações e os meus vídeos. Tchau e até a nossa próxima aula.